Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21, depois do 24 ao 27. Quem põe em prática a vontade do Pai, esse entrará no céu. Uma pessoa inexperiente poderia até pensar que já é muita coisa ouvir a palavra. Mas Jesus fala muito claro, inúmeras vezes, que a simples escuta de nada adianta. A palavra é como uma semente que fecunda a terra. A palavra fecundou Maria na Anunciação, e nasceu Jesus, a palavra feita carne. Mas se a terra não é boa, não adianta a semente cair nela. A palavra contém e transmite a vontade de Deus, que precisa ser vivida e não só ouvida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje iniciamos a nossa reflexão a partir de um trecho do nosso Papa Bento XVI, que assim explica a obediência à vontade de Deus. O Filho de Deus tornou-se verdadeiramente homem e percorreu um caminho na total obediência e fidelidade à vontade do Pai, até ao sacrifício supremo da própria vida. Mais ainda, o apóstolo Paulo especifica: até a morte e morte de cruz. Na cruz, Jesus alcançou o máximo grau de humilhação, porque a crucifixão era apenas reservada aos escravos e não às pessoas livres. Morte de cruz, a mais baixa e horrível, escreve Cícero, o grande escritor latino. Na cruz de Cristo, o homem é remido e a experiência de Adão é cancelada. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, pretendeu ser como Deus, com suas próprias forças, se colocar no lugar de Deus e assim perdeu a dignidade originária que lhe fora atribuída. Pelo contrário, Jesus estava na condição de Deus, mas rebaixou-se, entrou na condição humana, em total fidelidade ao Pai, para redimir o Adão que está em nós e restituir ao homem a dignidade que tinha perdido. Os padres da Igreja dos primeiros séculos realçam que ele se fez obediente, restituindo a natureza humana, através da sua humanidade e obediência, o que se tinha perdido por causa da desobediência de Adão. Na oração, na relação com Deus, abrimos a mente, o coração e a vontade à ação do Espírito Santo, para entrar na mesma dinâmica de vida, como afirma São Cirilo de Alexandria, cuja festa celebramos hoje. A obra do Espírito
procura transformar-nos por meio da graça, na cópia perfeita da sua humilhação. A lógica humana, ao contrário, com frequência, procura a realização de si mesmo no poder, no domínio e nos meios poderosos. O homem continua a querer construir com suas próprias forças a Torre de Babel para alcançar por si mesmo a altura de Deus, para ser como Deus. A encarnação e a cruz nos recordam que a realização plena consiste em conformar a própria vontade humana à vontade do Pai, em livrar-se do próprio egoísmo para se encher do amor, da caridade de Deus e assim se tornar verdadeiramente capazes de amar os outros. O homem não se encontra a si mesmo permanecendo fechado, afirmando-se a si mesmo. Só saindo de si o homem se encontra, só se sairmos de nós mesmos nos encontraremos. E se Adão queria imitar Deus, por si isto não é mau, mas errou sobre a ideia de Deus. Deus não é alguém que quer apenas grandeza, Deus é amor que se doa já na Trindade e depois na criação. Imitar Deus quer dizer sair de si mesmo, doar-se no amor. Na segunda parte deste hino cristológico da carta aos Filipenses, o sujeito muda. Já não é Cristo, mas Deus Pai. São Paulo realça que é precisamente pela obediência à vontade do Pai que por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe concedeu o nome. Aquele que se abaixou profundamente, assumindo a condição de escravo, é exaltado, elevado sobre todas as coisas pelo Pai, que lhe dá o nome de Kyrios, Senhor, a suprema dignidade e senhorio. De fato, diante deste nome novo, que é o próprio nome de Deus, no Antigo Testamento, dobrem-se todos os joelhos, os dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim se conclui a reflexão do nosso Papa Bento XVI, que com profundidade e simplicidade nos faz entender como devemos conduzir a nossa vida. A conformidade à vontade de Deus traz comunhão com Ele, e com a comunhão vem a paz, a alegria, a saúde do corpo e da alma. Quem se encontra no canal da vontade de Deus nunca sofrerá pela seca, nunca murchará. A conformidade à vontade de Deus nos coloca na mesma situação de Adão e Eva no paraíso terrestre, antes de pecar. Depois do pecado, a escolha de viver e encarnar a vontade de Deus, a escolha de obedecer a Deus, ficou confusa para nós, travada pelas mil tentações do inimigo, que sabe que uma pessoa que se une à vontade de Deus é inatacável. Irmãos, para que essa nossa reflexão não fique abstrata, saiba que a vontade de Deus se encontra em primeiro lugar na sua palavra, que todo dia meditamos. Depois se encontra na boca dos teus responsáveis, superiores, sejam eles civis ou religiosos. Você se lembra a frase: toda autoridade vem de Deus. Mas a vontade de Deus vem sobretudo da tua consciência. O Espírito Santo em você, se você for humilde e sincero, te inspira a cada minuto o que você deve fazer. Ele é muito mais exigente do que qualquer superior. Pergunte-se a cada instante: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E você encontrará o caminho para descobrir e viver a vontade do Pai, que se tornará o teu alimento melhor. Irmãos, vamos agora ouvir de novo esta maravilhosa e importante palavra
para que ilumine o nosso dia e a nossa vida inteira. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Vamos parar um pouco agora para anotar as frases da palavra ou da reflexão que mais falam ao nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito, que seja alicerçado exatamente na Palavra de Deus que ouvimos e no mesmo tempo seja bem concreto e prático. Enfim, vamos dedicar mais um minuto para refletir em como colocar em prática o quanto nos propomos. Não diga simplesmente, hoje vou viver a vontade de Deus, mas se pergunte, qual é essa vontade? O que vou fazer concretamente? Vou fortalecer a minha obediência? O que vou fazer?
pôr em prática a vontade do Pai. Paz e alegria a todos. Que a nossa vontade e a vontade de Deus se tornem uma coisa só. Paz e alegria a todos.